Olá a todos, quero saudar com a graça e maravilhosa paz do Senhor. Quero trazer aqui justamente um modelo de pregação do Evangelho, do livro de Paul Washer, O Verdadeiro Evangelho. E ele fala justamente nesse livro, nessa parte do sermão, em que ele demonstra como um modelo para decorar, seguir, para auxiliar também na pregação do verdadeiro Evangelho. Primeira parte, ele fala sobre o caráter de Deus, que é a santidade de Deus. Em Abacuque capítulo 1, versículos 13, diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Em Isaías 59, versículos 12, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para vos não ouça. Há também a justiça de Deus. Salmos 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Em Isaías 5, versículo 16. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12, diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se um homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tem-no pronto. Há depravação e há condenação do homem. Em Romanos, capítulo 3, versículos 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isaías 64, versículo 10 diz: Mas todos nós como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. O grande dilema. Em Provérbios, capítulo 17, versículos 15, fala: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como para o outro. Em Gênesis, capítulo 18, versículos 25, diz: Longe de ti o fizeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça ao juízo de toda a terra? A ação de Deus. Enquanto mantém sua santidade e sua justiça, a Bíblia afirma que Deus é amor e que, em amor, Ele respondeu ao apuro do homem, a motivação do amor. Aquele que não ama nem conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículos de 8 ao 10. Em Romanos capítulo 3, versículos 23 ao 26, ele fala sobre a cruz de Cristo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A ressurreição. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, fala: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A reação do homem é arrependimento. Começa com o reconhecimento e a confissão de que o Deus diz sobre nós é verdade, nós pecamos. Em Salmos capítulo 51, versículos 3 ao 4, diz: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Um reconhecimento genuíno da nossa corrupção, de nossa culpa, nos levará também a um sofrimento genuíno, vergonha e até mesmo ódio por aquilo que fizemos. Em Romanos capítulo 7, versículos 15, fala: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim aquilo que detesto. Em Romanos 7, versículos 24, desventurado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Apenas uma sinceridade aparente na confissão nunca evidencia definitiva de um genuíno arrependimento. A sinceridade deve ser acompanhada de um afastamento do pecado. Isaías capítulo 1, versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Mateus capítulo 3, versículos 10: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A fé, definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em Romanos capítulo 4, versículo 21: estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera. Fé baseada nas promessas de Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Atos capítulo 16, versículos 31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Um exemplo de crente. Filipenses capítulo 3, versículos 3: nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Qual é a base da nossa segurança? A verdadeira conversão. Um verdadeiro cristão é uma nova criatura e viverá uma vida que reflita a obra radical de Deus em recriar sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Mateus capítulo 7, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? A segurança é baseada em um autoexame à luz da Escritura. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz: examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé, e provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Em 1 João capítulo 5, versículos 13 diz: estas coisas vos escrevo, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Que possa meditar, que possa refletir sobre esse modelo de mensagem, de passagem para futuras pregações, que seja um auxílio para a sua vida.